única finalidade, é controlar mais o povo, o pensamento, as falas, as atitudes, o convívio em sociedade tem que ser altamente controlado. Controlado no sentido de que qualquer coisa pode ser usado de modo desonesto, forçado, para prejudicar o próximo. Para mim, tudo isso é agenda imposta pelo primeiro mundo, são sempre eles, né? Esse grupo aí do... Bom. Tu imagina o Chicanise e o Jô Soares hoje? Eles seriam impedidos na mesma hora, teriam ações no Ministério. Não exato. Isso seria. Isso, e, pelo amor de Deus, sou só eu que escuto isso e fico com vergonha. Eu acho que isso daí é tão ridículo, tudo isso. A molecada que tu acompanha, Xandão, Sei. A molecada tem pensado sobre isso? Eles falam contigo alguma coisa sobre essa questão de medo de chegar em mulher hoje em dia? Claro. Na live eu reajo, eu falo sobre, nossa, vários assuntos e... Uma das coisas que mais hoje viraliza, né, e que a galera sempre traz na live é isso. São casos esporádicos, né, que surgem na internet de tratamento assim, entre homem e mulher, né, e existe um receio. Acaba que, como a mídia impulsiona muito, e ela tem essa péssima mania de, além de pegar um caso isolado, extrapolar, ela causa medo no próximo. Então, é muito comum você ver meninos hoje de 15 anos, 16, até mais novos, nem importa a idade, é de 15, 20, não importa. Ele não tem nem vontade de conhecer, de repente, uma garota, ele às vezes tem medo de abordá-la. Porque pode ser interpretado como um abusador. Mas não, em compensação, tá certo, a aproximação entre meninos e meninos, meninas e meninas... Exato. Tem problema nenhum. Passa até na novela. Com absurdos acontecendo ali. É estimulado. Isso, de certa forma, agenda. É estimulado. Agenda, é o que eu falo, controle. Isso daí é uma engenharia social. Na cara dura. Pra mim, na verdade, tudo isso é muito claro. Eles usam, pode ser qualquer um, eles usam de negros, brancos, índios, lésbicas, homossexual, não interessa o que você seja. Pra quê? Pra ser uma bucha de canhão. Uma manipulação de minorias contra maiorias. Perfeito. Não é que as minorias não devam ter direitos, devem ter direitos. O que você precisa perceber é quando a minoria está sendo usada contra a maioria. Pronto. E isso é um fenômeno antigo. Nos anos 30, quando o nazismo chegou na Alemanha, a Alemanha pediu que se criasse uma comissão para investigar a opressão da minoria alemã na Polônia e na Tchecoslováquia, que tinha uma minoria alemã, na Polônia e na Tchecoslováquia. E a Alemanha nazista dizia, essa minoria está sendo oprimida pela maioria polaca e pela maioria tcheca. A comissão foi criada para investigar e coube ao embaixador brasileiro, chamado Afrânio de Melo Franco, que era um grande diplomata, um homem muito talentoso, chefiar essa comissão. Ele fez a investigação e chegou no fim à seguinte conclusão. Isso está num livro chamado Estadista da República, do filho dele, que é o Afrânio de Melo Franco, o Afonso Arinos. A conclusão dele foi o seguinte: não, o que a Alemanha está querendo não é defender a minoria alemã. O que a Alemanha está querendo é oprimir a maioria polonesa e a maioria da Tchecoslováquia. Ele está usando essa minoria para oprimir uma maioria nacional. Isso. Aqui no Brasil, há uma clara manipulação da minoria indígena contra a maioria dos brasileiros, como se os brasileiros fossem os algozes da população indígena, que de fato é vítima dos brasileiros, é a população que vive em piores condições de vida. Mas é uma omissão do Estado brasileiro de séculos. Exato. Não é um trabalhador que está aqui na periferia de São Paulo, no Capão Redondo, ou em Itaquera, ou em Guaianazes, ou na periferia de São Carlos, de Ribeirão Preto, ou de Maceió, ou de Londrina, que é o responsável por essa situação. Mas eles querem jogar a culpa em cima do brasileiro. Então o brasileiro, ele é responsável pela opressão dos índios, ele é racista, ele é misógino. Ou seja, nós somos uma... É o pior povo do mundo. Civilização condenada. Nós somos uma tragédia. Nós somos um fracasso civilizatório. É isso que querem provar. Querem provar isso, inclusive, no ensino de história. Eu, uma filósofa aqui da USP, que escreveu um livro nos 500 anos, e a conclusão do livro dela é o seguinte: não valeu a pena. Ou seja, nós não valemos a pena. Nós não valemos a pena. Ou seja, nós somos uma anomalia civilizatória. Nós somos um fracasso civilizatório.
posso aceitar uma situação dessa. Como que eu pode não posso prosperar um aceitar povo? isso. Que é isso, pessoal? Como que pode prosperar um povo com esse tipo de mentalidade sendo enraizada num processo cultural? Olha que beleza, esse é o projeto pro Brasil. A gente tá falando aqui de projeto de verdade pro bem da população, né? Dentro dos anseios nacionais, aí, dos interesses nacionais, da coletividade, mas o que sobra é isso daí, ó. Porque toda civilização é construída com erros e acertos. Sim. O que é que diferencia o Brasil dos Estados Unidos? É que a história dos Estados Unidos, eu conheço a história e conheço a nossa. A história deles é contada a partir do que deu certo. A nossa história é contada a partir do que deu errado. Sim. Tá certo? Então a versão que passa para as nossas crianças é que nós somos uma tragédia. Exato. Você pega um homem como Dom Pedro I, que foi um herói, fundou um país com coragem, com clareza, com determinação, nos deu um continente, e o que nós temos hoje é o que ele deixou para nós. Os espanhóis não conseguiram unir a parte deles, dividiu tudo, Uruguai, Bolívia, Argentina, Equador, esfarelou tudo. Aqui ele teve talento e energia para dizer, não, vai ser uma coisa só. Do Rio Grande do Sul, lá da fronteira com o Uruguai, até a fronteira com a Venezuela, do Cabo Branco, na Paraíba, até a fronteira com o Peru. São mais de 4 mil quilômetros de Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Ele deixou tudo isso para nós, entregou para nós. Foi embora para a Europa e lá ele deixou um filho imperador do Brasil e uma filha rainha de Portugal. Era um homem de muito talento. O que é que restou da biografia dele, que é ensinado nas escolas? Que era mulherengo e mau marido. Pronto. Era mulherengo, mas muito mulherengo. Não era pouco, tá certo? Ele passava num convento, deixava um filho numa freira. Então era Esse um homem. passava o cerol. Né? Agora o seguinte, foi mau marido? Foi. Agora o seguinte, ele foi só isso? Não, ele foi um estadista, ele foi um herói, ele foi um combatente, ele foi um homem corajoso. Aí, ó. Visionário. E isso é esquecido. Se você for analisar as pessoas só pela vida privada, vai escapar pouca gente, tá certo? Pouca gente, principalmente os homens públicos. Olhe para a vida privada do Alexandre, do Napoleão Bonaparte, do Júlio César. Não é simples, não. Agora você tem que avaliar pela contribuição deles à história da humanidade. Isso por si só é isso que precisa ser feito. Isso por si só já é um absurdo, porque um cara que é figura pública, que está governando, né, que tem essa capacidade de governar uma nação, ele não tem que ser avaliado pelo que ele faz na vida privada. Não é tão simples assim. Não se pode misturar as duas coisas dessa forma. A não ser que a vida privada dele esteja interferindo no coletivo, a sociedade, impactando negativamente nas atitudes dele perante o povo. Ou que mas tem o que alguma ele coisa faz, grave, né? Sim, mas o que ele faz na vida particular dele... Não, eu digo assim, uma coisa grave. Por exemplo, o cara é um abusador de criança. Pronto. Porra, aí acabou. Cortou. É um crime, né? Crime. Por quê? Crime. Porque isso interfere... Então, olha como é simples entender. Por que isso é problema? Porque interfere na conduta de governante para a nação. Um cara desse não tem... No Pedro era tudo consentido. O historiador português que eu li para fazer essa biografia dele fala desse caso dessa freira. A freira é uma freira obrigada. Era filha de uma nobreza portuguesa que não queria um casamento dela, internou a menina num convento, jovem, bonita, ela não tinha romântica. O chamado, né? Sim, ela não tinha o chamado pra freira. Não tinha, não aí queria. Ela viu Dom Pedro bonitão. Isso, príncipe, aí pronto. Mas o Brasil, a nossa mídia aqui, o nosso... Tá ligado? Doutor Aldo, você sabe, Dom Pedro, porra. Chegou o Pedrão, porra. A rua aqui, uma bonitona também, a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, também se apaixonou por ela, mas dizem que era muito bonita, era um pecado. Ela também se apaixonou, não teve nada forçado, tá certo? Era uma coisa, tudo bem. A mulher sofreu, a Imperatriz Leopoldina sofreu muito com isso, né? Mas, ou seja, não foi propriamente um crime. Não, é uma questão moral deles. Isso. Exato. Sim. É uma questão de caráter. E não tinha televisão também na época, né? Não, nem rádio. Isso tudo, Nem rádio, né, Valdo? Era muito tempo livre, né? De tudo isso daí que foi dito, o que eu vejo que interessa aí é a questão da palavra que você falou, estadista. Isso que importa. Pra mim é isso. É esse presidente que a gente precisa, de um estadista. Que não veja a próxima eleição, que veja o país. Isso. E olhe para o país. Exato. Porque hoje o cara que está olhando apenas para o poder. Como é que eu ganho a próxima eleição para botar o meu adversário na cadeia? E o outro que perdeu quer voltar para botar o outro que saiu na cadeia. Então isso aí não tem futuro. Não tem noção. Fala, Alexandre. Não, eu ia acabar na mesma conclusão, que eu só consigo ver isso sendo viável com a população despertando para essas ideias. O problema tá aí. O problema central para mim tá aí. A população, infelizmente, brasileira, né, por ser... Isso não é culpa dela.
Na verdade, muito pouco é culpa da população. É até difícil falar o que é culpa da população. O que é culpa, cara? Você parar pra olhar o povo como um todo, o que efetivamente é culpa do povo? Subjugado desde cedo. Exato. O povo tem... O que eu posso ver de culpa do povo é que, assim, que também eles têm uma... Eles estão acomodados também. Não buscam hoje, com os elementos... A própria internet, não buscam pela verdade. Também deveriam se esforçar um pouquinho. É porque não tem mais esperança, Xandão. Não tem, exato. Eu acho que é porque o povo não tem esperança, também sabia? acho. Eu também acho. Fala. Pode falar à vontade. Felipe, não é uma coisa simples, entendeu? Eu vou falar da minha experiência. Minha mãe ficou viúva com 27 anos. Meu pai morreu, já não trabalhava mais, com problema de saúde. Morava na casa da sogra, minha mãe, da mãe do meu pai. Meu pai não deixou nada. Ela teve que se virar para dar conta de 8 meninos. Eu era o mais velho, com 9 anos. Como é que uma criatura dessa, tendo que garantir o pão de cada dia de 8 meninos, vai ter preocupação com a política? Dizer, não, e agora o que é que eu... Ela está fazendo o possível para criar os filhos. É isso, sim. Sobrevivendo. Porque, exatamente. Você vai cobrar dessas pessoas que dizem, não, agora... Não, você tem líderes para isso. Você tem movimento que cria os líderes. E você tem líderes que criam o movimento. Isso. Tá certo? Perfeito. Ele cria o movimento. Ele tem as ideias. Ele tem o caminho. Ele diz, ó, vamos aqui, pessoal. Cria o movimento. O Brasil transferir, terceirizar a responsabilidade para o cidadão. Essa mulher que está ganhando o salário mínimo para pagar R$800 de aluguel. Não, minha senhora, a senhora tem responsabilidade maior do que a que eu já tenho. Sem dúvida. É uma puta injustiça com o povo, né? Eu tenho que fazer, que me virar nos 30 para sobreviver, eu ainda tenho que pensar no país. O país não pode pensar em mim também. Sem dúvida. O país não pode pensar em mim? É isso aí, doutor. É. É isso aí, doutor Aldo.